Oi, eu sou o Renan Oliveira e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos especiais que estamos fazendo para o mês do orgulho LGBT. Hoje eu vou receber aqui o Neto, o José Neto, do canal Mil Páginas, para a gente discutir um pouquinho sobre literatura. Você deve estar se perguntando, vai receber aonde? Aí ele vai chegar em algum momento? Na verdade, a gente está em isolamento social por causa da questão do Covid e a gente está gravando cada um na sua respectiva casa, mas o vídeo vai ficar bem legal. Oi gente, eu sou o Neto, eu faço o canal Mil Páginas já tem aproximadamente 2 anos. Tento conversar um pouquinho sobre diversos tipos de literatura e diversas formas da qual ela se apresenta. Então, sejam livros, quadrinhos, mangás. O Renan me convidou muito gentilmente pra gente poder conversar um pouquinho sobre, dentro da literatura, como é que a gente vê o universo LGBTQ e como foi o início da nossa leitura desse tipo de gênero literário. Bom, é isso aí, o Neto já introduziu melhor qual que é o tema que a gente vai tratar hoje. Só lembrando vocês que serão 2 vídeos que nós vamos gravar juntos, tá? Um aqui no canal do Dentro do Meio e outro mais pra frente vai sair no canal do Neto, lá no canal Mil Páginas. Se inscreve lá também pra você continuar com esse papo literário. A primeira experiência que eu tive com um livro LGBT foi aproximadamente ali quando eu tava me descobrindo e curiosamente foi o mesmo livro que o Neto leu. A gente teve a primeira experiência e é muito engraçado, eu tô rindo já, porque enquanto eu ainda tenho uma memória afetiva e eu gosto muito desse livro ainda, o Neto chama esse livro de um livro tenebroso. Se você for gay e tiver mais ou menos a mesma idade que a gente, muito provavelmente você já ouviu falar do Terceiro Travesseiro. Eu vou deixar o Neto, que é especialista no assunto, dar um breve resumo do que trata o livro. Eu não vou lembrar, pode mandar daí o resumo. Eu vou então falar um pouquinho sobre o livro. Eu gosto muito desse livro porque ele basicamente conta a descoberta de um rapaz que meio que se apaixona pelo melhor amigo e aí eles vão tendo umas aventuras, como eu vou dizer isso? Vocês já ouviram falar da brincadeira do pão? Minha experiência com esse livro foi incrível justamente por assim, não que eu tenha tido metade das aventuras e das experiências que os personagens tiveram, mas por eu finalmente poder me encontrar e ter um pouquinho da representatividade do que é ser gay, né? De ler um pouquinho e falar, isso daqui eu sinto parecido. Essa atração aqui eu também já tive um pouco parecida. Que eu acho que pro pessoal da nossa idade é um pouco mais forte do que pra geração um pouco mais nova. É legal você encontrar algumas coisinhas ali das quais você se identifica pra ajudar até a formar quem você vai ser, quem você é. Esse foi o primeiro livro LGBT que eu li. Foi o seu primeiro também, Neto? Foi livro realmente foi a primeira experiência, né, que tinha um protagonista gay. Obviamente que na época eu achei extremamente divertido, gostei de poder estar vendo um negócio que eu sentia, né, aquela atração que eu sentia representado. É que pra mim, apesar de eu ter essa memória também afetiva que você tem, de que tipo, foi a minha primeira experiência se vendo representado, hoje em dia, olhando em retrospecto, eu sinto muito que ele tem a mesma carga que existia nos anos 90, então era uma coisa muito velada, muito... É quase como se fosse secreto e tal, então eu tenho uma sensação muito de... Eu realmente preciso me ver nisso, sabe? Tipo, escondido e tudo mais, então foi muito interessante, foi muito divertido na época fazer essa leitura. Eu acho que sim, o tema da descoberta, ele sempre vai estar enquadrado dentro de uma faixa de tempo, né? Porque, por exemplo, a gente da nossa faixa etária teve um processo de descoberta mesmo, né? De saída do armário, enquanto que a galera hoje em dia mais jovem, ela tem isso de certa forma, uma liberdade maior, você vê que existe uma conversa maior sobre isso em colégios, entre amigos, que eu acho que a nossa geração não teve, e como a gente estava nesse ponto de que não fale, não conte sobre nada, esse livro me lembra muito esse momento e esse tipo de experiência de se descobrir gay, sabe? De ser uma coisa meio velada, meio secreta, assim, sabe? E é engraçado você tocar nesse assunto, porque agora que você falou, lembrando um pouco, eu até meio que lia esse livro escondido. Eu não lia ele em público, eu lia, era uma coisa meio que pra mim, assim, só... Então, tinha toda essa coisa mesmo da geração final de 80, começo de 90, de tudo bem ser quem você é, desde que você seja o famoso discreto, né, que a gente chama hoje, desde que ninguém saiba o que você tá fazendo. Inclusive, se você estiver lendo um livro sobre o assunto, leia no seu quarto, trancado, pra que ninguém saiba o que você tá lendo. Eu lembro que apesar de ter uma memória afetiva, eu tenho o livro aí ainda, faz muito tempo que eu não releio ele. Talvez se eu reler eu vou ter uma sensação completamente diferente do que eu tive quando eu li a primeira vez. Mas eu lembro também que uma coisa que me marcou muito, como uma das primeiras obras LGBT que eu tive contato, é como é trágico o final.
né? Não vou entrar muito nos detalhes assim, mas isso é uma coisa que me persegue até hoje. Como praticamente todas as obras que tem pra gente são obras que terminam de uma maneira trágica. E aí, saindo um pouquinho do universo literário, mas indo, por exemplo, pro universo do cinema, eu lembro também que o primeiro filme LGBT que eu assisti, um dos protagonistas morre. Parece que, assim, a sensação que a gente tem é que a gente não pode ser feliz. Tem que ter um final trágico, sabe? Tem que sofrer, feito um condenado, se esconder, pelo menos essas coisas dentro desse período de tempo que a gente tá comentando, né? Desse espaço de tempo ali, mais ou menos década de 90, comecinho da década de 2000. Tem que ter todo esse sofrimento e parece que a gente não pode terminar feliz. E aí, entrando um pouquinho no debate de como as coisas evoluíram, eu quero que você cite pra mim, você que é mais íntimo com essa questão de livro e etc, gostaria de ser, saudades de ler livro, inclusive, mas que você cite pra gente um livro que não tem um final trágico, que seja LGBT, mas que não tenha um final onde o protagonista morre, o namorado do protagonista morre, alguma coisa que seja feliz, sabe? Sim, é uma marca muito presente nessa literatura aí dos anos 90, começo de 2000, e ou a gente se via em finais extremamente trágicos, como nesse caso, ou então, eu sempre fui muito fã de romance histórico, e algumas autoras de romance histórico sempre retrataram a questão dos gays muito tranquilamente, de certa maneira, dá pra dizer, mas elas sempre tratavam como um personagem secundário, que tinha uma atração geralmente pelo protagonista da obra, e que a relação dos dois nunca avançava porque era um amor platônico. Então também, quando eu ia para um outro tipo de literatura, o viés que a gente tinha era sempre, é o cara gay que se apaixona pelo amigo hétero e vai ser um amor platônico. Isso só vai mudar um pouco, né, lá quando eu comecei a ler os livros do David Levitan, Garoto Beija Garoto, que é um livro muito legal e, apesar dele ter uma forte mensagem, é um livro extremamente positivo, com uma mensagem extremamente positiva. A gente vai ter dois personagens que eles vão participar daqueles aqueles desafios de Guinness, sabe? Bem tradicional, que eles tinham que passar X horas se beijando. E aí, o autor ele foi muito esperto, porque o livro, além de ter esse recorte desses rapazes, ele vai ter pequenas histórias sobre LGBTs. Então, ele vai ter o LGBT que fugiu de casa, ele vai ter a história desses dois rapazes que querem ficar junto, ele vai ter histórias de LGBT sendo abraçados pela família, e o fio condutor de toda essa história são os LGBTs que morreram por HIV. Ele traça muito nesse livro um histórico, então de tipo, cara, a gente sofreu muito, a gente lutou por muita coisa, para que hoje a gente possa ter, no gramado de uma escola, dois garotos se beijando para quebrar um recorde do Guinness. É um livro muito positivo, eu acho que foi um dos primeiros que eu li, que tinha essa carga positiva na história, essa mensagem super legal de valorizar tudo que a gente sofreu, né, em todo esse momento, mas também reforçar que para as novas gerações é uma nova caminhada, eles precisam aprender com os nossos erros, com os nossos acertos e fazer uma história completamente diferente. Esse é um livro que para mim foi realmente um divisor de águas. O segundo divisor de águas eu tive quando eu li Com Amor Simon, né, que agora virou o nome tradicional do livro, mas é Simon contra a Agenda Homo Sapiens. E é muito engraçado porque esse livro do Simon, ele não tem nenhum drama, assim, sabe? Tipo, é uma típica história que passa ali em 6 meses num colégio americano, as pessoas são super tranquilas em falar sobre sexualidade, é uma trama leve, é uma trama gostosa, os personagens são muito gostáveis, então, tipo, é muito interessante poder ver que hoje em dia a juventude, ela tem acesso a exemplos que conversam mais com elas, assim, uma galera mais desconstruída, mais mente aberta. Acho que são dois exemplos extremamente positivos que a gente tem. Roubando um pouquinho, porque nesse caso eu não li o livro, né? Eu assisti o filme, eu até dei uma pesquisada na internet, li alguns prefácios, algumas críticas do livro e não do filme, mas um livro também que eu quero ressaltar, e aí o Neto pode concluir pra mim com mais maestria, porque ele leu o livro, é o caso de Todo Dia, onde tem um personagem que todos os dias, todos os dias, ele acorda num corpo diferente. Então, às vezes ele acorda como uma menina, às vezes ele acorda como um menino, às vezes ele acorda com uma idade X, com uma idade Y, e ele se interessa por uma menina, ele se apaixona por uma menina, e aí eles começam a se esforçar, tem um esforço para que eles fiquem juntos, independente de que corpo que ele acorda. E a maneira como eles decidiram tratar isso, de deixar explícito que o amor não precisa ter necessariamente gênero, sabe? Isso no filme, né? Como é no livro, né? No livro eu imagino que tenha mais detalhes. Como a pessoa, o ser que acorda
acorda cada dia diferente, é uma entidade, né? É bem engraçado porque a entidade não entende muito bem esse conceito de gênero, né? Então já começa de um ponto de uma entidade que seria tipo a gênero, ela não se identifica com nada, e é muito também essa desconstrução do interesse amoroso dela, né? Independe, sabe? Tipo, independe se ela tá como homem, se ela tá como mulher, se ela tá mais nova, mais velha. Tipo, independe dessas construções que a gente faz pra eu poder ter um interesse amoroso nela. Esse livro é do David Levitan e é muito curioso como ele consegue abordar diversas questões ali dentro desse livro sem necessariamente precisar de um protagonista daquele gênero. Então ele pode falar sobre ela se interessar por alguém que tá num corpo feminino, sendo que, tipo, tanto faz, assim. Então, é uma abordagem extremamente interessante e reforça aquele caráter que a gente estava falando antes, de ser uma nova literatura extremamente positiva, né? De ter uma mensagem muito mais de que existe lugar para todo mundo, existe amor para todo mundo, independente aí do gênero, do sexo, do interesse e tudo mais. Eu acho muito interessante justamente essa questão da representatividade. Não importa se você se identifica como homem, não importa se você se identifica como mulher, o que me importa é a sua personalidade. É por ela que eu estou apaixonado, não é pelo seu corpo, não é pelo seu gênero. E isso foi uma sacada que eu achei assim genial, que não tinha passado pela minha cabeça. E eu fico feliz de perceber como... É engraçado porque eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso na questão de She-Ra. Eu vou até colocar em algum lugar aqui, depois alguém vai me ajudar a colocar, porque eu sou novo nessa coisa de YouTube aqui. Mas como é interessante essa coisa de todo mundo ser um pouquinho representado nos dias de hoje. Seria inimaginável isso para alguém que nasceu no final da década de 80, começo da década de 90. Um ponto que eu acho interessante é que a gente está focando bastante nessa literatura jovem, né? O que é extremamente positivo. E aí a gente pode pensar assim, mas pra gente que já tá aí na casa dos 30 e tantos, como é que fica pra gente? A gente ou vai ler romance juvenil ou vai ler só desgraça? E tem um autor em específico, o John Boyle, ele escreveu um dos livros mais bonitos que eu já vi, que é O Pacifista. Esse livro ele vai um pouco sim pro caminho do drama, né? Porque pensa, Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que foi uma das piores guerras que a gente teve, e tem aquele florescimento de romance, mas ele é muito maduro em abordar que, sim, não é uma história que termina bem, mas o que eu acho importante é que ele não faz aquele corte seco, do tipo, um deles morreu e aí a vida do outro foi só desgraça. Ele tem um salto no tempo, avança a história e mostra a velhice de um desses personagens. Ele vai tratar sobre realmente descoberta, né, sobre aceitação, só que de um jeito que a gente consegue se relacionar melhor. Eu lembro de ter visto um vídeo do seu canal, inclusive, sobre esse livro, e foi isso que me pegou, assim, essa questão que me deixou com vontade de ler esse livro. Tá dado, eles são um homem gay, é um homem bissexual, eles têm a vida deles aqui e o conflito é outro, né? Exatamente, o conflito é como sobreviver na guerra, o que a gente vai fazer depois, qual é o nosso histórico de vida que trouxe a gente até esse momento. Então eu acho que é um exemplo do que a gente está tendo atualmente. Esse é um exemplo que eu gosto bastante, o Pacifista. A gente tem exemplos de recontos de romances históricos que são muito mais gentis também. Então teve o reconto da história do Aquiles com Patroclo, que é muito mais gentil com os personagens. Eu acho que a literatura ela chegou num ponto de rompimento quando surgiu essa literatura jovem que tantas pessoas se interessam. Então elas começam a querer, conforme elas vão envelhecendo, uma literatura mais profunda, com mais vocabulário, enfim, uma literatura mais forte, e aí elas olham isso para os livros mais adultos e não conseguem encontrar, e quando encontram, esses livros começam a ser popularizados e vendidos à exaustão. Eu acho que existe muito um cenário extremamente positivo para quem é muito jovem, existe para nossa parcela também, e eu acho extremamente engraçado como isso tem reverberado para outras frentes. Então, os quadrinhos, por exemplo, têm abraçado a diversidade de uma maneira única. Então a gente tem personagens, tanto na Marvel quanto na DC, que são assumidamente homossexuais. Os X-Men tiveram com Estrela Polar o primeiro casamento gay, né, num quadrinho. Então isso foi se expandindo de uma maneira muito interessante. A gente não tinha combinado isso, e eu vou pedir para você agora então uma indicação de um livro para alguém que está interessado em começar a ler uma literatura LGBT, que tenha um final ok, beleza, eu vou ler aqui, vou entender a questão da sexualidade, mas não vou sofrer, ninguém vai morrer nesse livro. Que livro você indicaria?
Tá, se for pra um que assim, eu só quero me divertir e eu quero ter personagens gostáveis, eu fico muito fortemente inclinado ao Com Amor, Simon. E ele vai funcionar pra qualquer faixa etária. Vai vir em série, teve o filme, então é um livro que teve outras mídias que você também pode consumir depois. Eu acho que é um bom ponto de partida pra todo mundo que quer ter aquela leitura e falar assim: isso foi muito gostoso, eu me vi representado e de um jeito legal. Eu indicaria muito forte também a leitura do... Eu não vou lembrar agora de cabeça o número do volume, depois você coloca aqui no vídeo, mas do Casamento do Estrela Polar mesmo. Porque é uma história que a Marvel fez fechada em si própria, e é basicamente só o Estrela Polar lidando com as coisas do casamento, mas o que eu acho interessante é que a Marvel colocou personagens que são estereótipos de masculinidade, tipo Wolverine, participando do casamento e tendo uma postura extremamente aberta, dialogando sobre isso, ou dialogando sobre o quão difícil pra eles é aquela situação do tipo, é meio estranho, mas o cara é meu amigo, a gente sempre esteve junto, então eu tô aqui. Então também é um quadrinho, se você é fã do universo cinematográfico da Marvel, é bem tranquilo de ler, não vai ter nenhum personagem obscuro dos anos 60, mas é muito tranquilo, é um volume só, é super positivo também. Massa. Bom, gente, é isso. Para mais informações sobre livros, se você que gosta de literatura e tal, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal do Neto, que é o 1000 Páginas. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui embaixo, não sei como ele estourou nisso aqui, mas eu vou deixar o link pro canal dele em algum lugar aqui. Se é a primeira vez que a gente está se vendo, eu recomendo também que você se inscreva aqui no Dentro do Meio. A gente sempre trata de livro, de desenho, de música. Esse é o nosso canal do Dentro do Meio para tratar de uma coisa mais de entretenimento. E também convido você para dar uma passadinha lá no site, no dentrodomeio.com, para ficar por dentro das notícias mais importantes no mundo LGBT. Por hoje é isso, até mais. Tchau!